favor, abra sua Bíblia no Salmo de número 5. Salmo 5. Assim diz a palavra inspirada do nosso Deus. Ao mestre de canto para flautas, Salmo de Davi. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração, e fico esperando. Pois Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, concede-nos ver a Cristo neste salmo, concede-nos ver o nosso Redentor nestas páginas do Antigo Testamento. Ajuda-nos, Senhor, a aprender de Ti, ajuda-nos a ouvir a Tua voz, receber com fé a Tua palavra, confiar em Ti quando sofremos injustiça, e colocar a nossa fé naquele que é o justo e o justificador. Ajuda-nos, Senhor, abençoa a pregação da Tua palavra, abençoa cada um de nós que vamos ouvi-la, glorifica o Teu nome e abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Vocês que são pais, se forem sinceros, se forem honestos, certamente vão reconhecer que o rigor com o qual vocês disciplinam os filhos de vocês varia, dependendo se você dormiu bem, se você se alimentou direito, se você está cansado ou descansado. Nós somos mais ou menos pacientes com nossos filhos, nós somos mais ou menos rigorosos com eles, de acordo com as circunstâncias à nossa volta e de acordo com o nosso humor do momento. Isso não é um problema apenas dos pais. Um estudioso de psicologia comportamental chamado Daniel Kahneman, ele ganhou um Nobel de Economia alguns anos atrás, escreveu um livro que é muito famoso nos círculos empresariais, o pessoal que gosta de estudar administração de empresas e coisas dessa natureza. Ele escreveu um livro chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. E num dos capítulos desse livro, ele conta uma pesquisa que foi feita com juízes de prisão de liberdade condicional na nação de Israel. E um estudo foi feito com juízes que apreciam, que concedem ou negam liberdade condicional para pessoas que foram presas em flagrante. E esse estudo concluiu que, à medida que logo depois que os juízes se alimentam, eles tomam café de manhã, depois almoçam para o segundo expediente, logo depois que eles comem, eles são mais propensos a conceder liberdade condicional.
depois de 2 horas que eles comeram, quando já estão ficando com fome de novo, o índice de liberdade condicional vai caindo drasticamente até que ele chega a 0. Então eles comem no almoço e aí voltam a conceder liberdade condicional e depois o índice começa a cair de novo. O estudo conclui que juízes cansados e com fome se tornam mais rigorosos. Eles negam mais facilmente pedidos de liberdade condicional. O rigor deles aumenta de acordo com a fome, o cansaço e o humor. E talvez, irmãos, a gente às vezes transfira para Deus esse pecado que nós reconhecemos entre nós, seja como pais, seja como juízes. Talvez você ache que Deus responde às suas orações conforme o humor do momento. Talvez você ache que Deus concede ou não concede aquilo que você pediu de acordo com as circunstâncias em que Deus está vivendo. Mas será mesmo, irmãos? Quando nós lemos a Bíblia, será que a Bíblia nos ensina que a resposta de Deus às nossas orações muda conforme o seu humor, muda conforme as suas circunstâncias? Será que Deus atende mais prontamente às nossas orações quando Ele não está cansado ou quando Ele não está com fome? Será que Deus sente fome? Será que Deus se cansa? Nós estamos diante de mais um salmo de Davi. A identificação está aí na cabeça do salmo, na epígrafe, e mais uma vez nós não temos o contexto em que esse salmo foi escrito, apenas a notação musical de que é um salmo dirigido ao mestre de canto para ser cantado com acompanhamento de flautas. Mas o conteúdo desse salmo é essencialmente um pedido de socorro, um apelo, um pedido de socorro diante da ameaça de inimigos muito malignos. E ao mesmo tempo, ao longo de todo esse salmo, existe um forte tom de confiança do salmista, de que Deus responderá o seu pedido de socorro. Há uma forte confiança do salmista de que Deus não julgará o seu caso de forma diferente, dependendo do humor ou da circunstância do momento, porque o salmista conhece o caráter imutável e impassível de Deus. O salmista conhece o fato de que Deus não muda e de que Ele não tem paixões. Deus não muda de humor da noite para o dia. Ele tem o seu caráter sempre o mesmo. E é essa imutabilidade do ser de Deus que dá confiança ao salmista de que Deus vai julgar a sua causa com justiça. O que nós vamos aprender nesse salmo nesta noite, irmãos, é que o inocente suplica a Deus por justiça para que possa desfrutar de desimpedido acesso à presença de Deus. O inocente suplica a Deus por justiça para que possa desfrutar de desimpedido acesso à sua presença. O tema deste salmo é a palavra justiça. E nós vamos ver esse tema em 3 pontos. Nós não vamos seguir a sequência do salmo dividindo em versículos, porque há um certo tipo de repetição. O salmo ele segue 2 ciclos, um que vai do verso 1 ao 7, depois outro que vai do 8 ao 12. Então nós vamos expor esse salmo recorrendo a essas 2 partes. A primeira coisa que nós vemos neste salmo é o apelo por justiça, E eu quero que você preste atenção aos imperativos que o salmista usa. Imperativos nem sempre significam ordem, tá, irmãos? Quando nós dizemos, Senhor, apressa-te em socorrer-me, nós não estamos dando ordem a Deus. Isso expressa a intensidade da nossa súplica, isso expressa o fervor das nossas orações. E aqui o salmista usa alguns imperativos para Deus. Veja no verso 1, ele começa dizendo, dá ouvidos, Senhor, acode, Senhor, escuta, Senhor, no verso 2. E se você olhar novamente no verso 8, Senhor, guia-me na tua justiça, endireita diante de mim o teu caminho. Veja quantos apelos ele faz a Deus, quantos pedidos intensos e fervorosos ele coloca diante do Senhor. E há um verbo aqui que o salmista usa no verso 3, que expressa a linguagem de um cidadão, de um súdito buscando justiça de um juiz. Veja que no verso 3 ele diz,
De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. A nossa tradução completa o verbo, né? O verbo no original não tem um complemento, ele diz: eu te apresento e fico esperando, porque é um verbo que fala de apresentar uma causa diante do juiz. Senhor, eu coloco a minha petição nas tuas mãos. Senhor, eu escrevi a minha petição inicial, a minha queixa, e eu toda manhã coloco ela em tuas mãos e fico esperando. Mas não é uma demanda qualquer que esse homem tem, que ele apresenta diante de Deus. Não é uma briga de bairro, não é algo simples que está acontecendo com ele. Ele está sofrendo debaixo de grande injustiça, e ele expressa isso quando ele diz: ouve o meu gemido, acode o meu gemido, no verso 1, acode o meu gemido. Paulo em Romanos 8 vai falar de quando nós não conseguimos nem mesmo expressar a Deus as nossas orações, quando nós não conseguimos nem mesmo falar aquilo que nós queremos dizer a Deus, nós só conseguimos gemer e urrar de dor. O salmista diz: Senhor, acode mesmo as palavras incompreensíveis que eu digo, o meu gemido, o som da minha dor, atenta e ouve e acode. E mesmo enquanto ele sofre, e sofre tanto que não consegue nem falar, existe uma nota de confiança baseada no caráter de Deus. Veja no verso 2: escuta, Rei meu e Deus meu. Expressões tão lindas, irmãos, porque elas denotam ao mesmo tempo a consciência que o salmista tem da transcendência de Deus e da sua imanência. Ou, para dizer em palavras mais simples, ele conhece a majestade e o poder de Deus. Tu és rei, tu és Deus, mas ao mesmo tempo ele sabe que Deus está próximo dele. Tu és meu rei, tu és meu Deus. Ele é poderoso para salvar, e ele também está perto do salmista para socorrê-lo nas suas necessidades. Aqui está um homem apelando por justiça, clamando a Deus por socorro, por ter sido vítima de inimigos muito malignos. E o que é que o clamor desse homem, o apelo desse homem nos ensina, irmãos? A primeira coisa, irmãos, é que nós precisamos aprender a entregar a justiça e a vingança ao Senhor. Nós já vimos isso em outros salmos, mas aqui a intensidade aumentou um pouco. Ele está sofrendo debaixo de homens maus, e ele corre para Deus. Ele diz: é a ti que imploro. Eu entrego a vingança ao Senhor, eu entrego a justiça ao Senhor. E como é que ele faz isso? Ele faz isso por meio da oração, e ele faz isso com fé e confiança naquele que é o meu Deus, o meu Rei. Nós vemos em primeiro lugar então esse apelo por justiça, mas em segundo lugar, irmãos, nós vemos a alegação da injustiça sofrida. A alegação da injustiça. Ele vai começar agora a descrever para nós quais são as coisas que ele está sofrendo, qual é a injustiça da qual ele é vítima. E veja quantas coisas ele vai atribuir aos seus inimigos. No verso 4, a primeira coisa que ele faz é declarar sua confiança no caráter justo de Deus. Ele diz: tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. E ao mesmo tempo em que ele declara o caráter de Deus, ele já está falando de qual é o problema que ele está sofrendo. Deus não se agrada com a iniquidade. Então ele está sendo vítima de homens iníquos, de homens injustos. Ainda nesse verso ele diz: contigo não subsiste o mal. Ele está sofrendo a injustiça dos homens ou a iniquidade, ele está sofrendo com o mal que os homens praticam. Nos versos 5 e 6 ele diz que esses homens praticam arrogância, impiedade, mentira, sanguinolência, fraude. Nos versos 8 a 10 ele continua dizendo que esses homens são seus adversários
E ele começa a mostrar que o pecado desses homens é profundo, não é simplesmente o que eles fazem, mas é o que eles falam e o que eles sentem. Veja no verso 8, Senhor, guia-me na minha justiça por causa dos meus adversários. No verso 9, não tem eles sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. No verso 10 ele diz, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Veja a gravidade das coisas que ele atribui a esses homens. Eles têm sangue nas suas mãos, eles são homens de sangue. Eles têm veneno nas suas línguas, eles são homens que falam mentira, que praticam fraudes, que com a língua urdem engano, e que são peritos na maledicência, que são peritos na calúnia, na difamação, na injúria. E o salmista está sendo alvo de tudo isso. Ele sofre com as palavras desses homens, ele sofre com os crimes de sangue desses homens, ele sofre com a sua violência, com a sua rebelião, com as suas transgressões e as suas injustiças. E o salmista diz, Senhor, eu sou o alvo desses homens, eu tenho sido a vítima de todos esses ataques. E ele então pede ao Senhor que o socorra no meio disso tudo. Eu quero que você preste atenção, irmãos, porque nós podemos ser vítimas da maldade das pessoas. E a maldade que as pessoas fazem contra nós, às vezes são pessoas de longe que nunca nos viram, e às vezes são pessoas muito próximas de nós. A maldade, ela está à nossa volta, e nós podemos genuinamente ser vítimas dela. Quando nós sofremos esse tipo de injustiça, a nossa reação deve ser a reação do salmista. Nós devemos escrever uma petição para o juiz de toda a terra. Nós devemos endereçar o nosso pedido de socorro àquele que de fato pode julgar a nossa causa. Não estou dizendo que você não pode se recorrer do poder judiciário, da justiça quando você precisar, da polícia quando você precisar, mas a nossa confiança e o nosso recurso mais importante quando nós somos vítimas de injustiça é pedir socorro a Deus, é dizer, Senhor, acode os meus gemidos. Pode ser uma briga de trânsito, pode ser um problema com um vizinho, pode ser um conflito dentro de casa com o marido com a esposa, o pai com o filho, pode ser um problema no trabalho. Nós podemos sofrer injustiça em tantas áreas, em tantos lugares. Em todas essas circunstâncias nós somos chamados a correr para Deus e dizer, Senhor, dá ouvidos às minhas súplicas. Mas preste atenção, nós podemos ser vítimas dessas injustiças. Mas se você ouviu atentamente esse salmo, eu espero que você tenha se lembrado de que as palavras desse salmo, as palavras que o salmista aqui atribui aos seus inimigos, aos seus adversários, são as palavras que o apóstolo Paulo usa em Romanos 3 para descrever cada um de nós. Em Romanos capítulo 3, quando Paulo fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ele faz uma citação de vários textos do Antigo Testamento, e o principal deles é este salmo aqui, lá em Romanos 3, capítulo 3, versos 10 a 18, Paulo diz, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então ele começa a citar o Salmo de número 5, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. O que chama atenção
quando nós lemos o Salmo de número 5, é que o nosso primeiro instinto é nos colocar no lugar de Davi, como o rei ungido que está sofrendo a injustiça. Mas Paulo, que conhece o coração humano, que conhecia o seu próprio coração, quando ele lê esse salmo, o Salmo de número 5, ele vê a si mesmo, não no lugar de Davi, mas no lugar dos inimigos, no lugar dos adversários, no lugar dos rebeldes. E ele diz: esse não é apenas o meu lugar, esse é o lugar de todos os homens, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. É verdade que nós às vezes somos vítimas de injustiça dessa natureza. É verdade que nós às vezes sofremos debaixo de opressão e de violência, e de mentira, e de fraude, e de engano, e de iniquidade. Quantas vezes nós somos não as vítimas, mas os perpetradores desses crimes? Quantas vezes somos nós que não temos sinceridade nos lábios? Quantas vezes somos nós que temos crimes no nosso íntimo? Quantas vezes é a nossa garganta que é sepulcro aberto? Quantas vezes é você, marido, que comete essas coisas contra a sua esposa? Quantas vezes é você, esposa, que usa a sua língua para atingir e maltratar? Quantas vezes é o seu coração que está em ebulição com maldade e com perversidade? Quantas vezes não é você que lisonjeia com os lábios, falsamente? Nós somos vítimas de injustiça às vezes, mas nós também cometemos injustiça dessa natureza. Um salmo como esse, um texto como esse, deve nos lembrar, irmãos, de que nós somos transgressores da lei de Deus. O que é pecado? Nós usamos tanto a palavra pecado. Vocês crianças, vocês saberiam dar uma resposta se alguém perguntasse a vocês na escola o que é pecado? Eu espero que vocês aprendam o catecismo e vocês aprendam a dizer: pecado é toda transgressão da lei de Deus ou qualquer falta de conformidade com essa lei. Pecado não é apenas aquilo que nós fazemos de errado, mas pecado é qualquer falha que nós temos em nos conformar àquilo que Deus ordena. E o que esse salmo nos mostra aqui é que nós cometemos injustiça e nós pecamos e cometemos iniquidade não apenas quando nós matamos alguém, mas quando nós caluniamos, quando nós fraudamos, quando a nossa língua destila veneno, ou quando o nosso coração se enche de ira, de amargura e de violência. Toda falta de conformidade com a lei de Deus é pecado, seja ela em ações, seja ela em palavras, seja ela em pensamentos. E Davi sabe algo, irmãos, que nós muitas vezes falhamos em saber. Nós sabemos com a nossa cabeça, mas nós temos muita dificuldade de entender. Mas Davi deixa claro aqui neste salmo: Deus tem um ódio santo e imutável contra o pecado. Deus se ira e aborrece e abomina o pecado. E é isso que dá confiança a Davi, quando ele se aproxima de Deus, porque ele é a vítima. E ele se aproxima de Deus com confiança, dizendo: eu sei que os pecadores não prevalecerão à tua vista. O problema é que isso é confiança para quem é a vítima, mas isso deveria ser terror para aqueles que são os criminosos. E se nós reconhecemos que nós temos quebrado a lei do Senhor, o nosso pecado deveria nos incomodar muito mais do que nos incomoda. Se você olha para a sua vida e você percebe que você tem usado a sua língua para amaldiçoar e não para abençoar, se você olha para a sua vida e você percebe que o seu coração nutre ira pecaminosa constantemente, se você olha para a sua vida e percebe que você não tem sido honesto nos seus negócios, mas tem agido com fraude, você deveria levar muito a sério aquilo que Davi diz de Deus aqui: tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Nós deveríamos levar muito, muito a sério os nossos próprios pecados.
Porque Deus há de se levantar para responder à oração que o seu servo faz aqui. Ele há de se levantar para julgar todo o pecado cometido contra a sua santa lei. Isso nos leva ao terceiro e último ponto deste salmo. Nós vimos o apelo por justiça, a alegação da injustiça sofrida, e agora nós vemos que Davi roga pela aplicação da justiça, em terceiro lugar. E o que Davi vai pedir, irmãos, é um duplo pedido. Ele vai pedir para Deus, primeiro, punir o injusto, e então premiar graciosamente o justo. Então há um lado negativo dessa justiça aplicada e há um lado positivo dessa justiça que Davi pede que seja aplicado. Veja quantas vezes Davi pede que o injusto seja punido aqui. Implicitamente, já no verso 4, ele está falando sobre isso, quando ele diz: tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, contigo não subsiste o mal, contigo o mal não ficará de pé. Davi já está implicitamente dizendo: eu sei, Senhor, que o Senhor vai derrubar o injusto. Depois, no verso 5, quando ele diz: os arrogantes não permanecerão à tua vista, mais uma vez ele está já declarando: eu sei, Senhor, que eles não terão vida longa, eles não terão muita sobrevida. E ainda no verso 6 ele declara: tu destróis os que proferem mentira. Isso é o caráter de Deus, é parte do caráter imutável de Deus, odiar o pecado e punir o pecado e o pecador. Mas Davi não fica apenas nessas declarações implícitas, não. Ele pede com todas as letras que os injustos sejam punidos. Veja no verso 10, declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. O que Davi está pedindo? Senhor, examina a causa, examina os fatos e aplica a justiça, Senhor. Eles são os criminosos, eu sou a vítima. Senhor, declara a minha inocência e declara a culpa deles, e então pune o pecado deles, derruba-os, acaba com eles, destrói-os, rejeita-os, que eles caiam pelos seus próprios planos. Que tipo de punição Davi está pedindo? Ele está pedindo uma punição que não existe mais no nosso mundo, mas que era muito comum no mundo antigo. Ele está pedindo uma punição de banimento. Era comum no mundo antigo, aqui no Brasil aconteceu várias vezes. Alguém em Portugal, quando nós ainda éramos colônia, alguém cometeu um crime grave, mas não era um crime grave o suficiente para ser punido com a morte, ou a morte era inconveniente por razões políticas. O rei mandava aplicar a pena de banimento. Coloca esse cidadão no barco, manda ele para uma das nossas colônias. E assim vieram muitos para o Brasil. Criminosos de toda sorte, inimigos da coroa de toda sorte, banidos da presença do rei e das benesses de viver perto do rei. E o que Davi está pedindo aqui? Senhor, que eles sejam banidos, destruídos, lançados para fora da tua presença. Isso explica o que o salmista deseja receber no lugar. Ele pede a punição do injusto, mas ele pede também para ser premiado. Ele pede para ser louvado. Essa é a natureza da justiça. A justiça significa dar a cada um o que é devido, o mal a quem pratica o mal e o bem, o louvor àqueles que fazem o bem. E Davi está pedindo aqui: Senhor, aplica a tua justiça. Aqueles que me fizeram mal, aplica a destruição, o banimento. Aqueles que fazem o bem, aqueles que são justos, derrama o teu louvor e a tua bondade. No centro desse salmo está
o pedido do salmista, o principal pedido do salmista, que não é feito na forma de um pedido, mas de uma certeza que ele tem. Olhe comigo para o verso 7. Veja o verso 6 primeiro. Tu destróis os que proferem mentira. Esse é o destino do ímpio, ele será destruído. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Mas então no verso 7 o salmista expressa a sua confiança. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. O que é que o salmista pede para si? Senhor, que eles sejam destruídos para que eu possa ter livre acesso à tua presença. Senhor, que eles sejam banidos da tua face, para que o caminho fique aberto, para que eu possa correr para a tua casa, para que eu possa entrar no teu santo templo e habitar ali no teu temor. Nos versos 11 e 12, ele descreve ainda mais o anseio dele e aquilo que ele espera receber de Deus quando o injusto for punido, quando o ímpio for derrotado. Ele diz: regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. Ele espera receber alegria e proteção quando Deus afastar os inimigos da sua face, quando Deus banir e destruir os perversos. Ele se regozijará na certeza da proteção, da defesa de Deus. Ele também diz: porque em ti se gloriem os que amam o teu nome. Nós vamos receber glória e glorificar a Deus. E no verso 12 ele diz: pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Eu vou receber bênção e bondade do Senhor. Veja o que Davi espera. Ele quer que os seus inimigos sejam destruídos, sim, mas porque esses inimigos são barreiras impedindo-o de chegar à casa de Deus. Esses inimigos estão obstruindo o caminho para que ele possa correr desimpedido para a casa do Senhor. Você fica se perguntando quantas vezes Davi não experimentou isso, fugindo de Saul, fugindo de Absalão, seu filho, fugindo e fugindo e fugindo. E você imagina, Davi está com saudade da coroa, Davi está com saudade do palácio, mas nos Salmos, Davi diz: eu estou com saudade do tabernáculo, da casa de Deus, dos átrios do Senhor. É lá que eu quero entrar, e é por isso que eu peço para que os meus inimigos sejam destruídos. Deixa eu voltar ao assunto. Nós já dissemos que Paulo diz que nesse salmo nós não somos o rei justo, nós somos os inimigos injustos. Paulo diz que por natureza todos nós somos rebeldes, adversários de Deus. Todos nós, do mais ancião até o mais jovem no nosso meio, todos nós nos enquadramos melhor na figura dos adversários rebeldes do que na figura do rei ungido que está sendo aqui afligido e vitimizado. Nós somos os injustos desse salmo. Qual é então o destino que nós merecemos? Dentro das opções, dos caminhos que esse salmo abre, qual seria o nosso destino? Qual é o nosso lugar merecido? Alegria na presença de Deus, defesa, proteção, bênção, benevolência, bem-aventurança, ou banimento, destruição, derrota, queda, humilhação, juízo? Paulo diz que nós somos merecedores da punição e não do prêmio, da derrota e não da vitória, do inferno e não do céu. É disso que nós somos merecedores. Como é então que nós podemos olhar para um salmo como esse e orar com a esperança de recebermos a bênção prometida?
Como é que nós podemos cantar esse salmo e esperar de fato que o Senhor nos cerque da sua benevolência, quando o salmo diz que essa bênção e essa benevolência são para o justo, e nós reconhecemos que não somos justos? A resposta está também no verso de número 7, quando o salmista diz: eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa. Nós vamos ver na semana que vem que no Salmo 6, Davi é alguém plenamente consciente das suas faltas. Ele é alguém plenamente consciente dos seus pecados. Ele não acha que ele é justo na sua própria justiça. Ele não acha que merece entrar na casa de Deus mais do que os outros. Mas Davi conhece algo da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Davi sabe que não é pela sua força, nem pelas suas obras, nem pelos seus méritos que ele vai entrar na casa de Deus, mas pelo sangue do Cordeiro, que ainda há de ser derramado nos dias em que ele escreveu este salmo. É pela misericórdia de Deus em Cristo que nós saímos do papel de inimigos nesse salmo e entramos no papel dos justos. Cada um de vocês que está aqui hoje só pode orar esse salmo com a confiança de receberem a bênção e a benevolência de Deus se vocês estiverem em Cristo. Se você estiver abandonando os seus pecados, rejeitando os seus pecados, arrependido desses pecados, se você estender as mãos da fé para receber a graça de Deus em Cristo Jesus. Você só pode ser considerado justo, declarado justo, constituído justo por meio da graça de Deus, pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Cristo é o único justo que pode orar esse salmo em seus próprios méritos. Cristo é o único homem que pode orar esse salmo ao Pai e dizer: Senhor, eu sou inocente, eles são culpados. Todos nós, quando oramos esse salmo não em nossos próprios méritos, mas oramos esse salmo em Cristo. Eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa. É pela misericórdia de Deus que nós somos justificados. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quando caminhamos então para a aplicação desse salmo, para o final desse texto, há duas perguntas, na verdade 3 perguntas que nós precisamos responder. A primeira delas é: será que nós podemos mesmo orar assim? Será que nós podemos pedir a Deus pela destruição dos nossos inimigos? Será que nós podemos orar essas imprecações, como esses salmos são conhecidos? Será que nós podemos dizer: Senhor, destrói esses homens? Destrói esse motorista do trânsito, Senhor. Faz cair esse inimigo do meu trabalho. Derruba esse meu vizinho. Será que nós podemos orar assim, irmãos? A resposta está no próprio Salmo. Eu queria que você olhasse comigo no verso 10. No final do verso 10, o salmista diz: rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra quem? Contra ti. Esses não são inimigos pessoais de Davi simplesmente. Claro, ele é vítima das suas injustiças, mas eles são rebeldes contra Deus. Eles são inimigos de Deus, e só nessa condição de inimigos de Deus, eles são inimigos do rei ungido, inimigos do povo de Deus. Nós podemos, e muitas vezes devemos pedir a Deus que faça justiça, mas nós não devemos fazer isso pelas nossas causas pessoais. Nós devemos fazer isso pedindo que Deus conquiste os seus inimigos, que Ele derrote aqueles que são rebeldes contra Ele. E nós devemos fazer essa oração com muito cuidado, irmãos, porque pode ser que a forma escolhida por Deus para derrubar os seus inimigos
seja convertendo-os, salvando-os e trazendo-os para o nosso meio. Você já pensou qual deve ter sido a sensação da igreja de Antioquia, da igreja de Damasco em primeiro lugar, quando Saulo de Tarso entrou para cultuar com eles? Todo mundo puxando o banco mais para o lado, se afastando dele. Esse é o homem que vem com cartas autorizando a prender e levar presos para Jerusalém os crentes. Esse homem tem nas mãos o sangue de Estevão. As vestes de Estevão foram lançadas nos pés dele, e ele olhava para aquele espetáculo com sangrenta satisfação, com violento prazer. Ele assistiu à morte daquele piedoso diácono com alegria. E aí você imagina que esse homem agora entra na igreja. Todo mundo está morrendo de medo. Deus cumpriu o Salmo 5. Ele destruiu o inimigo. Ele derrubou o homem sanguinário. Mas ele não fez isso matando Paulo. Ele fez isso convertendo. E quando nós oramos a Deus para que ele destrua os seus inimigos, nós devemos estar prontos para que esses inimigos entrem pelas portas da casa do Senhor, convertidos. E nós pensamos nisso achando, eu estou pronto. Mas provavelmente nós seríamos os primeiros a nos afastar um pouquinho do apóstolo Paulo, se ele estivesse aqui entre nós. Nós devemos sim orar a Deus por justiça, pedir a Deus para que ele derrube os seus inimigos, mas admitindo sempre essa possibilidade de que Deus traga salvação. A segunda pergunta que nós precisamos responder é a seguinte: para quê? Para quê nós pedimos a Deus pela destruição dos seus e dos nossos inimigos? Para que você pede a Deus, Senhor, derruba-os, faz eles caírem, Senhor? Para que você pede isso? A resposta tem que ser para nós adorarmos a Deus, para habitarmos com Deus de forma mais desimpedida, para experimentarmos a bênção que esse salmo promete, para desfrutarmos da benevolência do Senhor. É por isso, irmãos, que quando nós oramos salmos imprecatórios como esse, o nosso foco não está na destruição do inimigo, o nosso foco está no bem da igreja. Quando nós pensamos em nossos irmãos sofrendo na igreja perseguida em outros países do mundo, quando nós pensamos na violência que eles têm sofrido, no ódio que é atiçado contra eles nesses países, o nosso foco não tem que ser, Senhor, acaba com esses homens que perseguem a tua igreja. O nosso foco tem que ser, Senhor, nossos irmãos querem ir para a tua casa. Senhor, nossos irmãos querem entrar no santuário. Senhor, nossos irmãos querem te adorar livremente. Eles querem dias de tranquilidade e de mansidão. O nosso foco tem que ser na proteção da igreja. E se Deus vai escolher proteger a igreja derrubando os seus inimigos ou salvando-os, isso cabe a Ele e não a nós. A última pergunta que eu preciso fazer gira também em torno do verso 7. Veja que o salmista é um homem sofrendo injustiças. Sofrendo. Ele está gemendo. Talvez você diga, ele tem tanta coisa com a qual se preocupar. Por que ele está preocupado com o culto? Veja, irmão, eu falo isso com muito cuidado, eu falo isso com um coração realmente quebrado. Mas, irmãos, entristece tanto. Não o meu coração, não importa o que o meu coração sente. Mas entristece tanto o Espírito Santo quando no nosso sofrimento a nossa atitude é ir para longe da casa de Deus. Quando Deus quer que no nosso sofrimento nós corramos para dentro dos seus tabernáculos. É difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que no nosso sofrimento a gente quer se esconder das pessoas.
Eu sei que na nossa dor a gente não quer ver os outros. Eu sei que aquilo que a gente mais quer é ficar trancado no quarto. Mas Deus quer nos abençoar no seu santuário. Deus quer estender as suas mãos sobre nós, nas nossas injustiças, no nosso sofrimento. Ele quer abrir as suas mãos e derramar copiosas bênçãos sobre nós. E é por isso, irmãos, que a gente deve olhar para um salmo como esse e pensar se a nossa atitude não tem sido oposta à do salmista. O salmista vê violência por todo lado. Ele diz: Senhor, abre um caminho para eu correr para a tua casa. Eu entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo. Eu me alegrarei, eu me regozijarei, eu receberei glória e graça na tua presença, porque tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo cercas da tua benevolência. Se você no seu passado teve essa atitude, eu certamente já tive, de no meu sofrimento dizer: eu vou ficar em casa hoje à noite. Confessa ao Senhor esse pecado e pede ao Senhor graça, para que no teu próximo domingo de sofrimento você diga: Senhor, abre uma brecha, me dá um fio de misericórdia para eu me agarrar nele e pela tua misericórdia correr para a tua casa. Senhor, eu não consigo ver a luz, mas faz brilhar só uma centelha, só uma fagulha de luz, para que eu possa ver o caminho até o teu santuário, para que no dia do meu sofrimento eu possa dizer como salmista: pela tua misericórdia eu entrarei. E que alegria dá, irmãos, quando às vezes a gente cumprimenta os irmãos na saída e o irmão diz: pastor, hoje eu vim aqui só pela misericórdia. A minha resposta deveria ser sempre: eu também. Todos nós estamos aqui apenas por isso, pela misericórdia do Senhor. E porque esse Deus é rico em misericórdia, nós corremos para a casa dele fracos, abatidos, sem força, desanimados, deprimidos. Mas quando chegamos aqui, nós experimentamos o que está no verso 12. O Senhor nos abençoa, Ele nos cerca com a sua benevolência, Ele nos coloca debaixo dos seus braços, e como a galinha coloca o pintinho debaixo de suas asas, Ele nos protege, nos conforta, nos cerca. Talvez a gente saia daqui e volte e o problema esteja exatamente do mesmo jeito, mas nós não estaremos, porque nós teremos recebido dessa misericórdia, dessa benevolência, dessa bênção, e o Senhor então nos sustentará para mais uma semana. E pela misericórdia nós vamos continuar indo à casa do Senhor, vindo à casa do Senhor, entrando pelas suas portas, até aquele dia em que nós finalmente entraremos pelos portões da casa do Senhor, no novo céu e na nova terra, e ali já não haverá mais inimigos. Todos os adversários estarão banidos para sempre da presença do Senhor. E nós entraremos livres e desimpedidos pelos portais da Nova Jerusalém. Enquanto esse dia não chega, é pela misericórdia que nós temos que vir semana após semana. Deixa eu te dizer mais uma coisa, talvez alguns de vocês saibam, talvez não, mas esse salmo, o salmo de número 5, foi o primeiro salmo cantado em terras brasileiras. Quando em 1557 os huguenotes franceses, missionários huguenotes franceses chegaram ao Brasil, só havia igrejas católicas romanas. O Brasil era uma colônia recém-fundada. Chegaram esses franceses aqui na Baía da Guanabara e logo eles perceberam a necessidade de ter uma igreja reformada.
Eles mandaram cartas para a França pedindo ao próprio João Calvino que escolhesse missionários e mandasse para o Brasil. Calvino escolheu alguns homens e os enviou para o Brasil. E ele enviou esses homens ao Brasil, convidados por esse chefe da colônia que se chamava Villegagnon. E esse homem era um simpatizante da Reforma Protestante, um apoiador da causa reformada. Os missionários vieram. No dia 10 de março de 1557, eles celebraram o primeiro culto protestante nas Américas. E o primeiro hino que eles cantaram foi o Salmo de número 5. Detalhe, com a mesma melodia que nós vamos cantar daqui a pouco. É a melodia composta para o Saltério de Genebra, que já existia nessa época. E esses homens cantaram esse primeiro salmo, esse salmo de número 5. E após algum tempo, pouco tempo, Villegagnon, que os havia chamado, decidiu que ele queria virar católico de novo. E decidiu que ele ia banir aqueles homens da colônia. Ele os expulsou, 5 homens ficaram. Um deles acabou renunciando à fé, renegou a fé, virou católico também. Outros conseguiram embarcar num navio e voltaram para a França fugidos. Mas 3 deles foram mortos. 3 deles foram enforcados, punidos. E você pensa na ironia. Eles cantaram este salmo: Senhor, homens que têm fraude na sua língua, que são sanguinários, e agora eles estão sendo condenados à morte, justamente por homens assim. E aí você pensa, como será? De onde eles tiraram forças para permanecer fiéis ao Senhor? Do mesmo lugar de onde o salmista tirou forças, do mesmo lugar de onde nós tiramos força, da palavra de Deus, do caráter de Deus, da certeza das misericórdias de Deus, da certeza de que Deus os defenderia, os protegeria, talvez não livrando o corpo deles da pena de morte, mas certamente livrando a alma deles do inferno. Esses homens morreram confessando a Deus: Tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. O inocente suplica a Deus por justiça, para poder desfrutar de desimpedido acesso à presença de Deus. Meus irmãos, quando vocês forem vítimas de injustiça da parte daqueles que são rebeldes contra Deus, pensem nisso. Confiem em Deus, confiem em sua justiça, confiem em sua proteção. Tenham certeza de que Deus os ouvirá, de que Deus os defenderá. E creiam que no final, vocês entrarão na casa do Senhor e habitarão para sempre na presença de Deus, no temor de Deus. Amém. Vamos orar. Tu és bendito, Senhor, Deus que ama a justiça e odeia a iniquidade. Deus que ama o justo e odeia o iníquo. Nós éramos injustos, Senhor. Nós éramos ímpios. Mas o Senhor nos justificou em Cristo. O Senhor nos tornou justos, unindo-nos a Cristo pela fé. O Senhor nos constituiu justos pela graça de Deus em Cristo. E agora, Senhor, justificados pela fé, nós podemos orar com o nosso Senhor e pedir que o Senhor faça justiça, e pedir que o Senhor derrube os ímpios, e pedir que o Senhor abra um caminho para o teu povo passar em direção à tua casa. Ó Senhor, pela riqueza da tua misericórdia, continua sustentando cada um de nós, para que domingo após domingo, num mundo de injustiça e sofrimentos, nós continuemos correndo para o teu santo templo, para nos prostrar diante de ti, no teu temor. Ó Senhor, abençoa-nos com o teu Espírito, para que nós amemos a tua casa, e amemos a tua presença, e amemos viver vidas justas diante do Senhor, não pela nossa força, mas pelo teu Espírito.
Faz justiça ao teu povo, aos teus escolhidos, aqueles que estão sendo oprimidos por todo o mundo. Faz justiça, Senhor, para que o teu povo possa, desimpedido, cultuar o teu nome, se não nesta vida, no novo céu e na nova terra, certamente. Abençoa-nos com a certeza de que o Senhor abençoa o justo e de que, como escudo, o Senhor nos cerca da sua benevolência. Em nome de Jesus. Amém.